Amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos nos acomodar, vamos dar início ao culto desta noite. Peço aos irmãos que, mesmo assentados, curvem suas cabeças, vamos dirigir a Deus em oração neste momento e agradecer a Ele por esta oportunidade que Ele nos dá de podermos estar neste lugar e cultuar o Seu nome, dedicar a Ele o louvor e a adoração que lhe é devida. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença nós nos colocamos, que somos gratos a Deus pela vida que o Senhor conserva em nosso ser e pela oportunidade que temos de nesta noite podermos estar aqui, com o único objetivo de louvar e glorificar o Teu santo nome. Receba, ó Deus, a nossa adoração, receba o nosso louvor, ministra, ó Deus, ao meu coração e ao coração de cada irmão que aqui está. Assim, ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Ainda sentados, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 113. Salmos, capítulo 113. No versículo 1, vamos fazer uma leitura em uma só voz, do versículo 1 ao versículo 9. Salmos, capítulo 113, do versículo 1 ao versículo 9. Todos acharam? Vamos nos colocar em pé, queridos, para nós fazermos essa leitura. Salmo 113, do versículo 1 ao versículo 9, todos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Ele une do pó o desvalhe e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril, viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. A igreja pode se assentar. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Amados, de fato, nós, enquanto servos do Senhor, somos chamados à adoração a Deus, para sermos adoradores do Senhor. E em todo o tempo devemos dedicar a Ele o louvor e a adoração que lhe é devida, porque assim nos cumpre fazer. E nesta noite nós estamos aqui neste local, com esse objetivo, de louvar, de bendizer, de glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Então que o teu coração, querido, esteja voltado para essa finalidade. Que todas as tuas ações neste local estejam voltado para essa finalidade, de você louvar e adorar o Senhor seu Deus, que é o único digno de louvor e adoração. Então não ocupe a sua mente com outras coisas que não seja para louvor e adoração do Senhor nosso Deus. Não ocupe o seu tempo com aquilo que não irá glorificar o Senhor seu Deus. Que o seu pensamento, que as suas ações, que a sua atitude, que o seu louvor, que a sua reverência seja em adoração ao Senhor nosso Deus. Porque assim nos cumpre fazer. É assim que devemos agir. Se somos servos, que venhamos reconhecê-lo como Senhor e dedicar-lhe a honra que lhe é devida. Eu gosto muito de um cântico, de um hino, né?
que fala a respeito da grandeza do Senhor. É o hino de número 26. Eu gostaria muito que a congregação se colocasse de pé neste momento, a igreja se colocasse de pé neste momento, para juntos nós entoarmos este cântico, né? Hino de número 26. Grandioso és tu. Deixa eu soltar na mídia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. A igreja pode se assentar. O livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz o seguinte: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O mesmo livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz também: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. A mesma palavra de Deus, querido, que diz que o pecado faz separação entre nós e Deus e impede que as nossas orações cheguem aos ouvidos do Senhor. É a mesma palavra que diz que se nós nos convertermos, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica de toda iniquidade. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amado, não importa o que fizemos, não importa o tamanho do pecado que o mundo aponte para nós. O que importa é que se nós chegarmos diante do Senhor, com sinceridade de coração, com alma aberta diante dEle, sendo sinceros diante dEle, certamente alcançaremos favor da parte do Senhor. E a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Quando Ele diz que temos advogado junto ao Pai, intercedendo pela minha vida e pela tua vida, isso é fato, é verdade. Quando Ele diz que todo escrito de dívida foi rasgado ali na cruz do Calvário, é verdade. Todo escrito de dívida, amado, que pesava contra a minha vida e contra a tua vida, foi rasgado ali na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus se entregou por aqueles daquela época e por estes que vivem nos nossos dias. Esse sacrifício, querido, é suficiente, ele é eficaz para a minha vida, para a tua vida e para a vida de todos aqueles que vieram antes de nós e para aqueles que virão depois de nós. É assim que funciona a graça do Senhor. E essa graça nos é estendida nesta noite. Então, querido, a palavra de Deus, ela é inerrante. Quando ela fala que o pecado separa, de fato ele separa. Mas quando ele fala que Deus é misericordioso e que perdoa, ele é misericordioso e perdoa. É assim que é o nosso Deus. É um favor que nós não merecemos, é um amor que é dado de forma incondicional, um amor que nós não merecemos, que eu não mereço, que você não merece, mas que Ele te concede mesmo assim. E não há nada que você faça que te torne merecedor disso. Você vai continuar sendo um pecador. Você vai continuar pecando até o dia que o Senhor te levar desse mundo. Mas uma coisa eu te digo, meu amado. Aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, ele foi feito não porque você merecia, mas foi porque Deus te amou, mesmo conhecendo as suas falhas, o seu pecado e a sua iniquidade. E aí eu pergunto para você, meu amado, qual é o teu gesto de gratidão com respeito a esse sacrifício que foi feito pela tua vida? Domingo passado nós estivemos estudando aqui nas Sagradas Escrituras a respeito daquela mulher que se aproximou de Jesus na casa de Simão, ungiu sua cabeça com óleo e depois limpou os seus pés com seus próprios cabelos, como gesto de gratidão, de louvor e de adoração. Qual é o teu gesto de gratidão, amado, pelo que Deus fez pela tua vida? Qual é o teu gesto de gratidão pelo processo de salvação que Deus fez na tua vida desde o dia em que você encontrou com o Senhor seu Deus? Ou será que o que você vive aqui é apenas uma utopia, um conto de fadas? Algo que você vem na igreja, escuta, sai daqui e volta a uma vida normal, distante do Senhor, distante do propósito de Deus para a tua vida? Abre o olho, meu irmão, os dias são maus. O dia do Senhor se aproxima. Quem sabe olha os sinais e reconhece que o dia do Senhor está próximo. E muitas vezes nós abrimos mão daquilo que é essencial por aquilo, em detrimento daquilo que é supérfluo. E ocupamos o nosso tempo e o nosso dia fazendo justamente aquilo que nos afasta do propósito de Deus. E nos esquecemos de sermos verdadeiros adoradores, de cumprirmos o propósito de Deus para com a nossa vida. Abra o olho, meu irmão, porque um dia o Senhor há de chegar. Ou se você não presenciar Ele chegar, um dia você estará diante dEle. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser a qualquer momento da tua vida. Você não sabe, eu não sei, nós não sabemos, mas o Senhor o sabe. E esse dia vai chegar, Ele é inevitável. E o que tens, querido? Para quem será? O que você tenha juntado, corrido atrás no seu dia a dia, para quem será? Vai valer a pena? Você perder tanto tempo com coisas tão supérfluas e se esquecer do que verdadeiramente importa? Você era abrir mão daquilo que é essencial, daquilo que é eterno, em detrimento daquilo que é passageiro e efêmero? Abra o olho, meu irmão. Deus não brinca. Com Deus não se brinca. Então, se você, de fato, é um adorador, adore ao Senhor nessa noite.
Não abra mão disso. Não permita que nada tire você dessa posição. Você está aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Você está aqui nessa noite para ser abençoado pelo Senhor. Você está aqui nesta noite para ser ministrado pelos servos do Senhor que foram escolhidos nesta noite para ministrar a palavra. Então, meu amado, quando você abrir os seus lábios para a adoração, adore ao Senhor. Quando você for orar, ore ao Senhor. Quando você for confessar o seu pecado, confesse o seu pecado ao Senhor. E é assim, amado, que deve ser. Como servos que somos, é assim que devemos agir. Então, aproveite esse momento que você está aqui neste momento, sentado, mesmo assentado. Curve sua cabeça, ore ao Senhor, seu Deus, mas ore ao Senhor, seu Deus, querido. Abra o teu coração, seja sincero, fala, Senhor, esse aqui sou eu. Tem misericórdia da minha vida, ser propício a mim que sou pecador. E saia daqui justificado, igual aquele publicano. Confesse o seu pecado e a sua iniquidade diante do Senhor, que não haja separação nesta noite, para que a ministração do Senhor venha sobre a tua vida, meu irmão. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, primeiramente, queremos declarar, ó Pai, a nossa gratidão a Ti, pelo Teu sacrifício que fizeste ali na cruz do Calvário, pela minha vida e pela vida de cada irmão que aqui está. Sabemos, ó Deus, que este sacrifício foi suficiente por aqueles daquela época, por nós e por aqueles que virão depois de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a viver este propósito, a viver com propósito. Ajuda-nos, ó Deus, a verdadeiramente honrarmos este sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Perdoa o nosso pecado e a nossa iniquidade. Fala conosco nesta noite, porque dependemos, ó Deus, deste genuíno alimento espiritual para nos fortalecer, porque os dias são maus. E precisamos de Ti para suportar e superar todos os momentos que haveremos de passar ainda neste mundo. Assim te oramos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Palavra do Senhor, no livro de Provérbios, texto bem conhecido dos irmãos. Provérbios capítulo 3, versículo de 9 a 10, diz assim: Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Nós vamos passar agora, eu quero chamar aqui à frente a equipe de louvor. Nós passaremos a parte do louvor e da adoração, e nos momentos em que estivermos louvando ao Senhor no primeiro cântico, os irmãos que trouxeram seus dízimos e suas ofertas têm a liberdade de trazê-lo aqui à frente. E logo em seguida eu quero pedir para a Alana que ore ao Senhor, consagrando os dízimos, consagrando as ofertas ao Senhor nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus? Pois a palavra dele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que o nosso coração esteja transbordando de alegria por estar na casa do Senhor. Vamos cantar essa canção. Vamos com palmas? Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor.
Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Mais uma vez. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Para sempre. Para sempre. Aleluia. E é com esse sentimento de alegria que nós vamos cantar a próxima canção, que diz: a alegria está no coração daqueles que já conhecem a Jesus. E glória a Deus, porque nós já o conhecemos, né? Nós temos esse sentimento que é mais que precioso, que vem do nosso Senhor, que é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vamos cantar assim? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. De novo. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. 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 O sentimento mais precioso é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Vamos continuar cantando das grandes obras do nosso Deus. Ele é o Rei das nações. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará os feitos do nosso Deus. Grandes são
serão manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Vamos entoar o próximo cântico, dizendo quão formoso é o Rei deste universo. E a glória dele enche a terra, e enche os céus, e enche a nossa vida. E como é maravilhoso estar na presença do nosso Senhor. Como é maravilhoso poder adorá-lo. E como é maravilhoso contemplar a beleza do nosso Senhor. Vamos cantar assim? Que Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso é o Rei desse universo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso
nosso pastor, ele está em Sorriso, por esse motivo ele está ausente. E me parece que ele chega hoje à noite, né, irmão? Ele me corrija aí se eu tô... Amanhã? Tá chegando amanhã. Hoje ele ainda tem compromisso lá em Sorriso, né? Mas amanhã ele já estará conosco aqui, né? E hoje o Senhor escolheu um instrumento dele, que é o presbítero Manuel, que irá ministrar, ser um instrumento na mão do Senhor para ministrar sobre a igreja. Já chama aqui à frente o irmão. E ele ministrará a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus possa falar aos nossos corações e nos conceder, né, um genuíno alimento espiritual. Eu chamo aqui à frente também as crianças. Já vem aqui, meu irmão, que o irmão vai orar pelas crianças, né? Chamar as crianças aqui à frente, para que elas vão para a salinha dela. E o irmão já aproveita e já ora pelas crianças aí também, pelo professor, pela professora. Coisa boa. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela vida das crianças, amém? Deixa eu esperar as crianças. Oremos. Ó Deus e Pai, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nos dá, Senhor, de termos esse momento agora, de ouvirmos a Tua palavra, e também essas crianças, ó Deus, que estarão agora num culto onde a linguagem, ó Deus, apropriada para elas, a fim de que o Teu nome seja honrado, que o Senhor continue a iluminar a vida dessas crianças, a vida dos professores, para que possam cada dia crescer na graça, no conhecimento da Tua palavra, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Te louvamos, ó Deus, e pedimos as Tuas bênçãos sobre os professores e as crianças, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Mais uma vez, estamos aqui para ministrar, compartilhar, como eu sempre gosto de falar, a palavra de Deus, né? O que Deus tem colocado em nossos corações. E o texto que eu tenho para trazer nesta noite é o que Deus falou comigo através de uma leitura. Eu já tive a oportunidade de compartilhar outra vez e compartilharei agora com os irmãos aqui, tá? É um texto que é muito lido no período de Natal, né? Tempo que a gente reflete muito sobre o nascimento de Jesus, mas é um texto que eu entendo que é atual para todos os tempos. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, os versos de número 67 ao versículo de número 80. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 67 ao versículo de número 80. Tem por título o Cântico de Zacarias. Os irmãos conhecem a história de Zacarias? Da Bíblia? Né? Então nós vamos ter um pouquinho de conhecer a respeito do cântico que ele expressou ao Senhor, que é uma linguagem que nos trata também para refletirmos um pouco daquilo que Zacarias falou ao Senhor. Vamos lá? Todos contrário, eu farei a leitura, os irmãos acompanham. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, teu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão dos inimigos, adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante ele todos os dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho,
para dar ao teu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Graça a entranhável misericórdia do nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente nas alturas, para iluminar os que jazem nas trevas, à sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de se manifestar a Israel. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez lemos uma porção da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus continue a iluminar e trazer, ó Pai, entendimento, clareza para nós, e edifica-nos segundo esta palavra, para que haja crescimento em nós, para o louvor do Teu nome. Pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que me chama muita atenção, nos 3 cânticos que nós vemos no Evangelho de Lucas, o cântico tanto de Zacarias, o cântico de Simeão e o cântico de Maria, algumas coisas são para a gente observar. Primeiro, era um tempo de grande dificuldade na fé. O tempo de Jesus era um tempo que o povo se afastou de Deus. É um tempo que nós vamos ver o povo longe de Deus, um povo próximo da lei, mas distante de Deus. Um povo extremamente religioso, extremamente zeloso por algumas coisas, mas afastado da intimidade, da comunhão e da presença de Deus. E quando você olha os cânticos, você vai ver tanto o cântico de Simeão, em seu tempo, a Escritura vai dizer que ele era um homem justo, temente a Deus, e que aguardava a consolação de Israel, e esperava, ele tinha uma promessa da parte de Deus que ele não morreria até o dia que ele viria Jesus, o sol da justiça, aquele que viria redimir a Israel. Então você observa que naquele tempo havia homens temente a Deus. O cântico de Zacarias também expressa exatamente um tempo de grande dificuldade, mas fala de um homem temente a Deus, que era Zacarias. Zacarias é sacerdote do Senhor. O cântico de Maria também expressa em seus dias uma mulher temente a Deus, uma mulher que honra o Senhor, que quando o anjo do Senhor visita Maria, ela vai dizer: seja feita conforme a tua vontade. É uma mulher crente, é uma mulher temente a Deus, assim como Simeão. E aqui encontramos agora Zacarias. Zacarias é sacerdote do Senhor, é um homem temente a Deus. As Escrituras dizem que ele servia ao Senhor. Ele já era um homem, avançado em idade, assim como a sua mulher tinha por nome Isabel. Eles não tinham filhos, mas segundo as Escrituras, e você lendo o Evangelho de Lucas, havia um anseio muito grande por parte de Isabel de ter um filho, porque não ter filho naqueles dias era um sinônimo de vergonha, E no cântico, exatamente, ela vai expressar, ou melhor, no cântico, nas suas palavras de gratidão a Deus, ela vai expressar, a gratidão ao Senhor pelo fato de visitá-la e tirar da sua casa, tirar da sua vida a vergonha de não poder ter um filho. A palavra de Deus diz que Zacarias servia ao Senhor, era sacerdote, e um belo dia ele está lá fazendo exatamente os rituais da lei, conforme assim era ordenava, e era conforme assim o dia que foi separado para ele, quando de repente o anjo do Senhor o visita, e o anjo do Senhor vai trazer uma boa notícia para ele, Vai dizer a ele que a sua mulher dará à luz a um filho, e este filho chamaria João, e este filho seria o precursor de Jesus, o qual prepararia o caminho do mestre que viria. As Escrituras diz que Zacarias, por um determinado momento, ele ficou assustado e ele disse, ou seja, é um ato de incredulidade, assim como muitas vezes, mas como que isso vai acontecer, Como isso pode acontecer? Olha, minha mulher já é avançada em idade, eu já sou velho, como isso pode acontecer? E o anjo disse que haveria um sinal, que daquele dia em diante ele não falaria, até o dia, que assim o Senhor o permitisse a ele. E as Escrituras diz que quando ele saiu ali do seu turno de fazer exatamente conforme a lei, havia ali muitas pessoas o aguardando, porque ele estava num espaço separado dos sacerdotes para oferecer o sacrifício. Então, quando ele sai dali, muitos ficam assustados, querendo saber por que demorou tanto tempo assim,
E quando foram falar com Zacarias, ele não fala, ele está ali mudo, né? Não consegue expressar uma palavra. Então se aproximam, obrigado, meu irmão. Então se aproximam dele, né? E ele apenas escreve. E as pessoas ali presentes, eles identificaram que ele fora visitado pelo Senhor. Que o Senhor ali falara com ele, porque do motivo que ele estava. E a Escritura diz que então ele sai dali e aguarda os dias, o cumprimento da promessa de Deus, né? O tempo se aproxima, Isabel tem a sua gestação, e Isabel então agora tem a criança, e quando vai cumprir o cerimonial da lei, estão lá no 8º dia, conforme a lei, assim falava, que todo judeu deveria apresentar um menino, homem, para ali fazer o ato da circuncisão, para apresentar-se diante de Deus. Está lá, né? Zacarias fazendo exatamente, cumprindo o que a lei determinava. E ali eles foram dar o nome ao menino, né? E ali, quando eles perguntam como vai chamar o menino, Isabel, sua mulher, esse menino vai chamar João. As pessoas que estavam ali, mas como vai chamar João? Não tem ninguém da sua descendência que chama João. A gente tem que preservar a descendência, ele deve chamar Zacarias. Vamos falar com o pai. O pai deve saber, ele quer Zacarias. E quando vai perguntar para Zacarias, ele, não podendo falar, ele escreve numa tábua, coloca o nome lá, chamará João. E as Escrituras diz que imediatamente, quando ele escreveu lá, o menino chamará João. Cumpriu-se então a vontade de Deus e ele volta então a comunicar-se, a falar. E aí, exatamente, meus irmãos, quando ele volta, né, como ele continua a falar, ele então vai expressar o cântico de gratidão a Deus. Ele expressa esse cântico aqui que acabamos de ler. Então ele começa falando a respeito exatamente da grandeza, da glória de Deus, do tempo da visitação do Senhor. E Zacarias ele começa dizendo assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel. Essa expressão bendita é uma expressão de rendição a Deus. É uma expressão de adoração a Deus. É uma expressão que é dito, quando você olha lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus está entrando em Jerusalém, né, montado naquele jumentinho, qual a expressão que eles dizem ali? Bendito é o que vem em nome do Senhor. É uma expressão de adoração, eles estão reconhecendo, ele está reconhecendo a grandeza de Deus, ele está expressando aqui através desse cântico. É preciso lembrar que também Zacarias aqui está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Né? Esse mesmo Espírito, meu irmão, que habita na minha vida, que habita na tua vida, amém? É o mesmo Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Então ele começa esse cântico exatamente expressando uma expressão de adoração. E aqui nós aprendemos uma coisa, meu irmão. Nós, como servos de Deus, nós precisamos ter em nossos lábios um ato de gratidão a Deus, uma expressão de louvor ao Senhor. É certo que nós vivemos tempos de grande dificuldade, grandes lutas, situações difíceis, aonde muitas vezes nós não paramos para engrandecer e honrar a Deus pelos feitos do Senhor na nossa vida. Paramos para pedir, paramos para lembrar das promessas que o Senhor fez para nós, mas não paramos para ter um momento de expressar a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa rendição a Ele. E aqui o Espírito Santo nos leva a entender exatamente isso. Porque quando se fala exatamente do seu filho, que se chamaria João Batista, segundo as Escrituras, né, que foi o precursor de Jesus, ele não celebra primeiramente por ter um filho, mas ele celebra a vinda do grande Salvador, o Senhor de todas as coisas, Jesus. Ele celebra, ele engrandece a Deus. Ele poderia começar engrandecendo: obrigado, Senhor, porque tu deste um filho na minha idade avançada. Não, ele celebra porque Deus enviou Jesus para redimir o teu povo. E aqui, meus irmãos, está algo maravilhoso que nós aprendemos. Olha aí o versículo de número 68 ainda, 69. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele lembra aqui a obra da redenção. Deus redimiu o seu povo. O que é isso? O que isso traz para nós? O que isso significa para nós? Nós estávamos longe de Deus.
Eu e você estávamos afastados de Deus. Por nós mesmos nós não viríamos. Por isso Jesus veio para morrer numa cruz, para nos resgatar, para nos colocarmos diante de Deus, para sermos apropriados da bênção, da promessa, da grande salvação que o Senhor nos deu. Nós estávamos longe e o Senhor nos trouxe para Ele. Amém? A obra da redenção nos trouxe salvação. Salvação da condenação eterna, salvação do poder do pecado, salvação da ira vindoura. Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Deus resgatou a nossa vida porque estávamos longe. O Espírito Santo de Deus na vida de Simeão leva ele a esse entendimento da grandeza, da glória de Deus, da manifestação do Filho de Deus a este mundo para nos redimir, para trazer redenção a todos nós. Nós temos vida para bendizer o Senhor, porque Ele nos resgatou, amém? Pelo sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, é preciso trazer à nossa memória que haja gratidão, que haja um entendimento, que a obra redentora de Cristo foi por amor a você, foi por amor a mim, amém? Nós não merecíamos, nós não éramos dignos, mas o Senhor olhou para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para nós, e nós agora temos vida, e nós agora podemos adorá-lo, e nós podemos bendizer o nome, nós podemos agora celebrar o Senhor, nós podemos agora ter um ato de gratidão ao Senhor, porque de fato grandes coisas tem feito o Senhor por nós, amém? Grandes coisas. Deus nos salvou, Deus nos reconciliou consigo mesmo, porque nós estávamos distantes. A obra da reconciliação que Cristo fez foi nos aproximarmos dele como Deus, porque estávamos distantes, porque o domínio do pecado da nossa vida nos afasta de Deus. O pecado nos distancia do Senhor, o poder do pecado faz com que nós sejamos escravizados. E essa é a segunda maravilha da obra da redenção, meus irmãos. Ele nos libertou dos nossos pecados e dos nossos inimigos. Olha o versículo de número 71, o que diz? Versículo de número 71, a palavra de Deus diz: para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aí o versículo 72, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar da sua santa aliança. Deus nos visitou, Deus ele nos visitou como seu povo, e Ele nos resgatou, e Ele tirou de nós o poder do domínio do pecado, amém? Nós somos livres, por isso que Romanos vai dizer que nenhuma condenação há, mas para os que estão em Cristo Jesus, amém? Você é livre do poder do pecado, o pecado não tem domínio mais, nós fomos livres na mão dos nossos inimigos, amém? O inimigo aqui é o diabo mesmo, aqui é a expressão usada para o diabo, o inimigo da nossa alma, que se opõe na nossa vida, que se coloca na nossa vida, mas a palavra de Deus fala que ele não terá domínio mais sobre nós, porque sobre a nossa vida habita o poder do Altíssimo, amém? Porque a obra redentora de Cristo nos resgatou. Nós estávamos longe, Ele nos trouxe para perto. Ele nos colocou na sua poderosa mão, como João 15 vai dizer, como ovelhas, agora nós estamos, ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor. Em Jesus você tem segurança, em Jesus você tem garantia, em Jesus você tem vida eterna. Então se aproprie daquilo que Deus conquistou na cruz para a tua vida e viva para a glória de Deus, amém? Viva para celebrar o Senhor. Zacarias está aqui expressando algo grandioso da parte de Deus, a revelação de Deus em um tempo de incredulidade, em um tempo que as pessoas se distanciaram, em um tempo de grande religiosidade, aonde você vai pegar que os ensinos judaizantes eram muito comuns e eles ensinavam que para se aproximar de Deus, para ter vida com Deus, era necessário passar por um monte de cerimônias religiosas, mas Cristo veio nos libertar, Cristo veio tirar nas mãos dos nossos adversários e das tradições que nos prendiam para nos dar vida, e esta vida para nós servirmos ao Senhor e mostrar a este mundo quem é o Jesus que nós servimos, amém?
Quem é o Jesus que eu sirvo? Quem é o Jesus que você serve? O mundo vai conhecer esse Jesus através da minha e da tua vida. As pessoas conhecem Jesus distorcido porque muitas vezes nós distorcemos o Evangelho na nossa vida, na nossa maneira de viver, nas nossas ações. E aí o Cristo que cada um quer fazer dele o seu Deus, não é o Cristo que as Escrituras nos ensinam. Simeão está lembrando que o Espírito de Deus, ele revela e ele mostra para nós que Deus é bendito, que é digno de toda a rendição e de toda a adoração. Ele está lembrando para nós que Ele, o que fez ao nosso favor, Ele nos redimiu, Ele nos resgatou, Ele nos aproximou, Ele nos trouxe para Ele, amém? Então, se você está distante de Deus, nesta noite você tem a oportunidade de se achegar a Deus. Se você está longe, você hoje tem a oportunidade pelo Espírito de Deus de se achegar e de se render e de adorar a esse Deus, porque hoje é o tempo, meu irmão, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocar enquanto se pode achar, porque haverá um tempo que as portas fecharão e não haverá mais oportunidade, mas hoje é o tempo. Esse tempo veio, Ele nos visitou a nós, Deus pela sua infinita graça e misericórdia, através de Cristo Jesus nos comprou, nos resgatou, não era porque eu era melhor, não era porque eu era bonzinho, porque não há ninguém que seja bom a não ser um que é Deus, Ele sim é bom em sua essência, isso é um ato de bondade em nós, é porque Ele nos criou, porque Ele compartilhou conosco alguns dos seus atributos. E quando Ele compartilhou na obra da criação os seus atributos, há em nós então um ato de bondade, mas esta bondade, ela não tem fonte em mim mesma, ela tem fonte em Deus, e quando Ele resgata o seu povo, Ele tira do domínio do pecado, Ele tira da mão do adversário, portanto agora nenhuma condenação há, agora o povo de Deus que somos nós, desfrutamos da vida, a vida que celebra Deus, a vida abundante. Eu vim para que tenham vida, e tenham em abundância. Não é assim que Jesus nos ensina? Mas o inimigo, ele vem para matar, ele vem para roubar e para destruir. Mas Jesus deu vida para mim e para você. Então Simeão está aqui, um homem cheio do Espírito Santo, no seu templo, celebrando a Deus, vendo, meu irmão, a grandiosa obra que a humanidade está celebrando, a vinda do Messias. Ele poderia estar celebrando, como muitos de nós fazemos muitas vezes, pelo fato de ter um filho, mas ele esquece de tudo isso por um momento para celebrar o grande Deus, o poderoso Deus, os feitos grandiosos de Deus. Não que ele vai ser ingrato, ele vai agradecer, mas no momento oportuno, no texto, ele vai voltar-se para agradecer a Deus pela maravilhosa graça sobre a vida de seu filho, que era João Batista. Outra coisa que nós vemos nesse texto, está lá o versículo de número 74, versículo de número 75, diz: de conceder-nos que livre das mãos dos nossos inimigos e adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias, amém? O véu se rasgou, meu irmão, agora você tem livre acesso na presença de Deus, amém? Glória a Deus por isso. Agora, se você está aqui, clame ao Senhor que Ele responde, bata na porta que a porta vai se abrir, busque ao Senhor que você vai encontrar, ore ao Senhor, a oração é um meio de graça dado à igreja para nós expressarmos a Deus os nossos anseios e também agradecê-lo por todos os seus feitos. Mas agora eu tenho livre acesso a esse Deus, amém? Agora eu tenho a oportunidade de adorá-lo, porque como a Escritura vai dizer, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, amém? É isso que Deus procura em nós, verdadeiros adoradores, que reconhecem a grandiosa obra de Cristo, os feitos grandiosos de Deus, e possamos assim nos lembrar que agora, através de Cristo Jesus, somos livres, livres para adorar a Deus, livres para fazer a vontade de Deus, amém? Livres para servir a esse Deus. Nós temos agora a oportunidade de nos achegarmos a Deus, de clamarmos a esse Deus, de suplicarmos aos pés do Senhor, de reivindicar, meus irmãos, de clamar a Deus, de buscar ao Senhor. Faça isso enquanto você está vivo, enquanto se tem a oportunidade, clame a Deus, busque ao Senhor. Os escritores, os profetas antigos já diziam: clama a mim que eu responder-te-ei, assim diz o Senhor, a anunciar coisas grandes e firmes que não
sabe, clame ao Senhor, busque ao Senhor na tua vida, honre ao Senhor na tua vida, porque, meus irmãos, esse Deus, Ele é um Deus presente, Ele ouve a tua oração, amém? Se rasgou, o véu foi rasgado, agora você tem livre acesso diante de Deus. Isso me dá a responsabilidade que eu tenho que assumir, de buscar a esse Deus. Ah, mas eu não busco ao Senhor porque lá em casa é difícil, lá em casa tem tantos problemas, né? Ah, meus filhos, ah, minha família, meu trabalho, e a gente vai expressando um monte de obstáculos, de dificuldades, problemas que nós temos, mas preciso lembrar a cada um de nós aqui nesta noite que a responsabilidade de buscar ao Senhor é minha, a responsabilidade de buscar ao Senhor é tua. Se cremos nesse Deus, nós temos que clamar a esse Deus, nós temos que buscar a esse Deus, nós temos que nos render a esse Deus, porque esse Deus é vivo, amém, meus irmãos? Esse Deus continua agindo em nosso favor. A igreja que somos nós, servimos um Deus vivo. Esse Deus vivo, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele transforma, Ele regenera, Ele muda a circunstância, Ele faz milagre acontecer na vida do teu povo, porque Ele é Deus, porque Ele resgatou o teu povo é propriedade exclusiva do Senhor, você e eu estamos nas mãos do Senhor, amém? Ninguém vai nos arrebatar, nós temos segurança da parte desse Deus, então tomamos posse das bênçãos conquistadas em Cristo Jesus, amém? Por isso que o autor de Romanos vai dizer que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E quais são estas coisas que o escritor enumera? Quais são essas coisas? E aí, quando nós discorremos o texto, que ele vai dizer que não há perigo, que não há fome, que não há nudez, que não há espada, que não há nenhuma dessas coisas pode nos impedir de estar na presença de Deus, de servir a esse Deus, amém? Porque em Cristo Jesus, eu e você somos mais do que vencedores, amém? Então você tem a vitória de Cristo na sua vida, meu irmão. Ele redimiu você. Ele deu a condição para que você pudesse alcançar o perdão. Ele libertou das mãos dos seus inimigos, das mãos dos seus adversários, das mãos daqueles que seguravam, que agarravam a sua vida e não deixavam você vir para a presença de Deus. Agora você tem liberdade de buscar esse Deus. Ele deu a oportunidade agora de eu e você podermos clamar, de buscar, de nos rendermos a esse Deus, de não agora mais terceirizarmos a nossa fé, de não agora mais terceirizarmos a responsabilidade de alguém orar por mim, de alguém orar pela minha casa. Posso pedir oração? Sim, porque a Bíblia diz que nós devemos compartilhar estas coisas, mas é compartilhar, não é deixar a pessoa levar sozinho, é compartilhar. Você pede compartilhação na oração, orai uns pelos outros, carregai a carga uns dos outros, não é? Amai-vos uns aos outros, não é assim o ensinamento das Escrituras Sagradas? Mas não é para que as pessoas levem a tua carga sozinho, mas é para que você compartilhe. A Bíblia nos ensina que nós teremos que ser um suporte para suportarmos uns aos outros, levando uns aos outros ao entendimento do Senhor, o nosso Deus que nós celebramos e servimos aqui nesta noite. Simeão vai expressar a sua gratidão através desse canto. Isso aqui é um cântico, meu irmão. Esse aqui, lá no Velho Testamento, quando você for ler lá, é uma única expressão, é um cântico dele de adoração a Deus, mas nesse cântico ele expressa algo maravilhoso que eu não posso deixar de falar para nós, porque no seu tempo ele consegue entender isso. Nós precisamos compreender isso, a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, o que o Senhor fez por nós, amém? É por isso que nós estamos aqui nesta noite, servimos a esse Deus. E então, a partir daí, ele vai, então, depois de enumerar essas coisas, ele vai falar a respeito do seu filho. Ele vai dizer a respeito de João Batista, que haveria de vir, que seria o precursor de Jesus, que anunciaria a respeito de Cristo, do qual, ele prepararia o caminho para que Cristo pudesse, então, ser aceito. Para que Cristo pudesse, então, cumprir o propósito que Deus assim havia estabelecido. Ser aceito no sentido de proclamar naquele tempo o conhecimento do Filho de Deus. Então ele celebra a Deus. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que se cumpre na vida deste homem as promessas dele, que é maravilhosa para a nossa vida. Deus cumpre as suas promessas na minha e na tua vida. Amém? O que Deus prometeu para mim, o que Deus prometeu para você, Ele cumpre. Nesta noite, eu quero tirar aqui e aplicar na nossa vida 2 lições apenas. A primeira delas,
sejamos agradecidos. Agradeça a Deus pelo que Deus fez na tua vida. Agradeça a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus pela tua família. Agradeça a Deus pela igreja que você tem. Agradeça a Deus pelos filhos. Agradeça a Deus pelas condições que você tem. Aprenda a agradecer ao Senhor. Seja uma pessoa agradecida. Seja grato a Deus. Eu sei que você tem muitas necessidades, assim como nós. Eu sei que você tem muitos pedidos a serem feitos. Mas antes de você chegar a Deus, para você reclamar, para você murmurar ou para você pedir, seja uma pessoa agradecida. Amém? A palavra de Deus diz em Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo sedes agradecidos. Outra versão diz: sedes agradecidos. Agradeça a Deus, aprenda a ter um ato de gratidão, assim como esse homem aqui expressou, mesmo num tempo de tamanha dificuldade de crença. Né? Nos tempos de Jesus era difícil. Jesus mesmo declarou, né? Ó geração incrédula e perversa. Não foi o próprio Cristo que disse? Ele está dizendo daquela geração dos seus dias. Ele disse que aquela geração era incrédula e perversa, mas há homens temente a Deus, há homens como esse aqui, Zacarias, que pode expressar por meio do Espírito Santo de Deus, meu irmão, e é uma verdade que você precisa entender, que é a segunda verdade. Nós só vamos expressar essa gratidão a Deus, só vamos expressar esse reconhecimento a Deus se o Espírito de Deus estiver na nossa vida. Amém? O Espírito Santo de Deus habita na tua vida? Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás, meu irmão. Deus fez nova. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 3, versículo 12 a 17, que Ele nos revestiu agora de uma nova roupagem, amém? Você tem uma nova roupa, você tem um novo caráter, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita na tua vida, amém? Porque o Espírito Santo de Deus faz morada na tua vida. Esse mesmo Espírito que fez com que este homem, Zacarias, pudesse expressar este cântico, é o mesmo Espírito que habita na tua vida. E se nesta noite, se porventura você não tem experimentado disso, meu irmão, você tem um Deus aqui. Se você não entregou a tua vida, se você não reconheceu Jesus ainda, se renda a Ele. Ele é o Senhor do Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é digno de toda adoração. Somente Ele, por meio dEle, é que nós podemos chegar a Deus, amém? Então se renda. E se você está distante, hoje você precisa lembrar: Espírito Santo de Deus, tu habita na minha vida, faz resplandecer a tua glória, porque o Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele faz iluminar a luz de Cristo que habita em nós, irmão. Amém, meus irmãos? Lembra-se, nós somos como uma luz a brilhar. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada, não pode se esconder uma vida que foi transformada, uma vida que foi resgatada, uma luz que brilhou na tua vida. Não há ninguém que possa apagar, porque nós não produzimos luz própria. A luz que nós temos é de Jesus na nossa vida, o Jesus que nos resgatou, que nos redimiu, que nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Esse Jesus, esse Deus, esse Espírito habita na tua vida, meu irmão. Celebre a Deus, glorifique a Deus, honre a Deus, engrandeça o nome desse Deus, porque Ele te escolheu, porque Ele olhou para você, porque Ele alcançou você com as tuas promessas, mesmo eu e você sendo pecador, falho, mas Ele olhou para nós, Ele nos chamou, Ele nos resgatou e Ele nos deu uma nova vida, para que agora eu e você, livres da condenação do pecado, pudéssemos estar aqui nesta noite, e esta noite celebrar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, que é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a nossa rendição, de toda a nossa adoração, amém? Esse Deus está aqui nesta noite, esse Espírito habita na minha vida e na tua vida. Nós somos templo do Altíssimo, somos morada de Deus, habitação de Deus. Então não aceita mais, meu irmão, então não aceita mais nenhuma investida do inimigo, nenhuma condenação há sobre a tua vida, amém? Quando o inimigo se levantar, rejeita, e se tem algo que precisa consertar, é tempo ainda, é o tempo do conserto, é o tempo de nós já chegarmos a Deus e dizer: me ajuda, Deus, eu estou aqui nesta noite, eu preciso da tua ajuda, eu preciso de graça, eu preciso que o Senhor me socorre, eu preciso que o Senhor venha ao meu encontro, eu não dou conta, eu não vou conseguir, mas você tem um Deus todo-poderoso que está aqui nesta noite e está na tua vida. Clame a Ele, busque a Ele, amém?
Jesus disse, vinde a mim, e quando ele disse, vinde a mim, ele não estava dizendo para o povo que não conhecia Deus, ele estava dizendo para o seu povo, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vou tirar todo o fardo, não, eu vou aliviar o teu fardo, para que você continue a tua caminhada, até o dia de Cristo Jesus, até que ele volte, até o dia que ele levará-nos a todos nós, para estarmos para sempre com ele, então cessará toda lágrima. Mas esse é o Deus, que resgatou a nossa vida, que nos deu vida. Celebra esse Deus como Simeão celebrou. Entenda que esse mesmo Espírito que agiu na vida dele para ele expressar esse cântico é o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida e que te leva ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Somente por meio do Espírito Santo é que nós vamos ter o entendimento da grandiosa obra redentora de Jesus na nossa vida. Sem ele, meu irmão, nós não podemos fazer nada. Sem ele, não há como fazer. Lembre-se lá no Evangelho de João, capítulo 3, há os relatos que vai falar de Jesus com Nicodemos. Ele fala que era necessário nascer de novo. Se o homem não nascer de novo, não tem como entender, não tem como saber. Mas você nasceu de novo, não nasceu? Você é uma nova criatura, não é? Você tem a morada do Espírito na tua vida. Então celebra esse Deus, porque você é escolhido de Deus, é amado de Deus, você tem vida em Deus. Então engrandeça esse Deus, viva para a glória desse Deus, sirva a esse Senhor, e quando tiver difícil, quando amontoar-se as dificuldades, venham aos teus pés, porque esse Deus continua fazendo maravilha na nossa vida, amém? Assim como era vergonha para Isabel não ter filho, e ela foi visitada por Deus, e deu à luz a um filho, Deus continua fazendo milagres ainda hoje, amém? Você crê nisso? Então adore o Senhor. Esse é um cântico de celebração da vinda do Messias, é um cântico de celebração de Natal, do nascimento de Jesus, que veio trazer luz e salvação a todos nós. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a tua vida. Vamos colocar em pé em nome de Jesus nessa noite. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e orar comigo nesta noite, orando aí no seu lugar pela tua vida, pela obra grandiosa de Cristo em você, daquilo que Deus está fazendo, continuará fazendo, né, até que Ele volte, até que Jesus volte. Nós estamos aí sendo trabalhados por Deus, estamos aí sendo moldados por Deus, estamos aí sendo cada dia, meus irmãos, transformados por esse Deus. Não há um de nós sequer, que não estamos passando pelo chamado processo da santificação, que sem a qual nenhum de nós veremos a Deus. Amém? A santificação é o processo que Deus faz na vida do crente, usa na vida do crente, para preparar-se para Ele mesmo, um povo santo de boas obras. Amém? Para ser santos e irrepreensível, povo de boas obras, que habita o Espírito Santo de Deus. As boas obras, elas não salvam ninguém, mas aqueles que são salvos, Ele tem boas obras. Amém? Pelos frutos se conhece as árvores, assim diz as Escrituras. E dar bons frutos é característica de todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, rogamos ao Pai mais uma vez que o Senhor Deus Todo-Poderoso, de graça e misericórdia, que nos visitou a todo mundo, ó Pai, trazendo a boa notícia, porque o Evangelho é a boa notícia de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai, obrigado porque nos alcançou. Obrigado porque teu Espírito Santo, ó Pai, ele habita em nós, o teu povo, aqueles eleitos, chamados de Deus, aqueles, ó Pai, a quem o Senhor escolheu, e aquele, ó Pai, a quem o Senhor diz, ó Pai, não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto. E, ó Pai, uma das características do povo de Deus, ó Pai, o melhor duas, é nascer e crescer. Nós nascemos de novo e crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, porque o Senhor habita na nossa vida, porque o Teu Espírito Santo habita em nós. Agora, Senhor, nós oramos nesta noite, pedindo por cada um que aqui está, pedindo pela minha vida, Senhor, que o Senhor venha ao encontro nosso. Venha, Senhor Deus, nós como povo de Deus, nos apropriarmos da palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente em nós.
que nós não apenas citamos a palavra de Deus, mas que ela habita na nossa vida, que ela faça morada na nossa vida, que ela faça diferença na nossa vida, para que esta geração, Senhor, ela conheça Jesus, ela conheça o Jesus homem, Deus encarnado, que se fez carne e habitou entre nós e nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que esta geração conheça o Jesus das Escrituras, o Jesus que salva, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, o Jesus que redime o homem do pecado, porque ele veio a este mundo para nos dar vida e vida abundante, para desfrutarmos daquilo que o Senhor conquistou na cruz, para que agora, como eleitos de Deus, servos do Altíssimo, pudéssemos a viver a vida que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Ajuda nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, a vencer os obstáculos que estão diante de nós. Ajuda-nos a crer, Senhor, a confiar no Senhor, a depositar em Ti a nossa fé, a nossa esperança. Temos a certeza, Pai, que nós não estamos só, mas nós temos o Senhor que vai diante de nós, que peleja por nós as nossas batalhas, e que acima de tudo nos dá a vitória em Cristo Jesus. Celebramos o Teu nome nesta noite. Bendizemos, Senhor, porque é digno de toda a honra, toda a glória em nosso meio, porque o Senhor é Deus, é o único Deus vivo e verdadeiro, a quem nós nos rendemos em adoração nesta noite, e a quem nós expressamos a nossa gratidão pelos grandes feitos do Senhor. Lembramos da grande promessa do Senhor, ó Pai. Ah, Deus, que o Senhor tem visitado esta geração, trazendo salvação, trazendo libertação, redimindo um povo para Ti. Obrigado, Deus, nesta noite, pela Tua palavra, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê vida, que o Senhor nos ensina a celebrar o Teu nome, nos ensina a sermos servos do Altíssimo, para vivermos esse tempo, esta geração, louvando e adorando o Senhor em todo o tempo, mediante todas as circunstâncias da nossa vida, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, que o Senhor é um Deus que usa de graça e de misericórdia. Graça de Deus é um favor merecido. A misericórdia do Senhor, quando merecemos a condenação, o Senhor nos dá vida, e nós celebramos a vida que temos da parte de Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus nessa noite. Obrigado, meus irmãos. Poder sentar. Deus continue abençoando a tua vida. Torna a palavra para o presbítero Claudemiro. Amém? Que de fato a igreja possa refletir sobre isso, e que possamos viver em novidade de vida, dia após dia, crendo que de fato Deus tem sempre reservado para cada um de nós o melhor de si. E de fato Deus tem nos chamado todos os dias para vivermos em novidade de vida e aproveitarmos os dias que Ele nos tem dado, porque Ele nos tem dado o melhor para que possamos crescer, edificar a nossa vida espiritual, sermos bênçãos no corpo de Cristo e abençoar o nosso próximo. Então, que Deus possa nos dar uma semana abençoada na sua presença, possamos aproveitar o nosso tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. Aproveitar o nosso tempo para fazermos o labor, porque é dele que tiramos o nosso sustento, sem nos esquecer que podemos ali, aonde estivermos, sermos canal de bênçãos do Senhor e vivermos a fé, independente do local onde nós estamos. Se estamos no nosso trabalho, no nosso convívio familiar, no nosso convívio com os nossos amigos e colegas, ali nós podemos viver o verdadeiro evangelho do Senhor e sermos despenseiros da sua graça e também sermos alvos da sua graça.